a mente tem a tendência de nos pregar peças nesses níveis de tranquilidade. Imagens podem surgir certas vezes quando a mente está nesse estado, através de qualquer um dos sentidos, e o meditador poderá não ser capaz de identificar o que exatamente está acontecendo. Estou dormindo? Não. É um sonho? Não. Essas impressões surgem a partir de um tipo de tranquilidade média. Mas se a mente estiver verdadeiramente tranquila e cristalina, não teremos dúvidas acerca das várias impressões mentais ou imagens que surgirem. Questões como: eu fiquei à deriva? Eu estava dormindo? Eu me perdi? Não surgem, pois elas são as características de uma mente que ainda duvida. Eu estou dormindo ou acordado? Aqui está confuso. Essa é a mente que está ficando perdida nos seus humores. É como a lua se escondendo atrás de uma nuvem. Você ainda pode ver a lua, mas as nuvens que a cobrem fazem com que ela não possa ser vista com clareza. Não é como a lua que surgiu por detrás das nuvens, clara, bem definida e brilhante. Quando a mente está tranquila e com a atenção plena firmemente estabelecida, não haverá dúvida em relação aos vários fenômenos que encontramos. A mente terá verdadeiramente superado os obstáculos. Conheceremos com clareza como na verdade é tudo aquilo que surgir na mente. Não teremos dúvida, porque a mente está clara e luminosa. A mente que alcança o Samadhi é assim. No entanto, algumas pessoas têm dificuldade em entrar em Samadhi, porque estes não convêm às suas inclinações. O Samadhi existe, mas não é forte ou firme. Mas a pessoa pode alcançar a paz através da sabedoria, contemplando e vendo a verdade das coisas, solucionando os problemas por esse caminho. Isso é a utilização da sabedoria ao invés do poder de Samadhi. Para alcançar a tranquilidade na prática, não é necessário sentar em meditação. Somente pergunte a si mesmo: ei, o que é isso? E solucione o seu problema exatamente nesse momento. Assim é uma pessoa sábia. Talvez ela realmente não consiga atingir níveis elevados de Samadhi, embora ela desenvolva algo o suficiente para cultivar a sabedoria. É a diferença entre cultivar arroz e cultivar milho. A pessoa pode depender mais de arroz do que de milho para o seu sustento. A nossa prática pode ser assim. Dependemos mais da sabedoria para solucionar os problemas. Quando vemos a verdade, a paz surge. As duas formas não são iguais. Algumas pessoas possuem insight e sólida sabedoria, mas não possuem muito samadhi. Quando elas sentam para meditar, elas não ficam muito tranquilas. Elas tendem a pensar muito, contemplando isso ou aquilo, até que finalmente elas contemplam a felicidade e o sofrimento e enxergam neles a verdade. Algumas se inclinam mais para isso do que samadhi, quer seja em pé, caminhando, sentado ou deitado. A iluminação do Dhamma poderá acontecer. Vendo e abandonando, elas alcançam a paz. Elas alcançam a paz conhecendo a verdade, sem ter qualquer dúvida, porque elas a viram por si mesmas. Outras pessoas possuem somente pouca sabedoria, mas o seu samadhi é bastante sólido. Elas podem entrar em profundo samadhi rapidamente, mas não tendo muita sabedoria. Elas não conseguem agarrar as suas impurezas, como um touro pelos chifres. Elas não as conhecem, elas fogem, elas não conseguem resolver os seus problemas. Mas independente da abordagem que usamos, precisamos eliminar a maneira incorreta de pensar, deixando ficar somente o entendimento correto. Precisamos eliminar a confusão, deixando somente a paz. De ambas as maneiras chegaremos ao mesmo lugar. Existem esses dois aspectos da prática, mas essas duas coisas, tranquilidade e insight, caminham juntas. Não podemos eliminar nenhuma delas, elas precisam ir juntas.
Aquilo que inspeciona os vários fatores que surgem na mente é Sati, a atenção plena. Sati é uma condição que, através da prática, pode auxiliar outros fatores a surgirem. Sati é vida. Sempre que não tivermos Sati, quando formos desatentos, é como se estivéssemos mortos. Se não temos Sati, então o que falamos e fazemos não possui nenhum significado. Sati é simplesmente recordação da mente em si mesma. É a causa do surgimento da plena consciência e da sabedoria. Quaisquer virtudes que tenhamos cultivado serão imperfeitas se lhe faltar Sati. Sati é o que observa quando estamos em pé, caminhando, sentados ou deitados. Mesmo quando não estamos mais em Samadhi, Sati deveria estar sempre presente. Tomamos cuidado com qualquer coisa que façamos. Uma sensação de vergonha irá surgir. Ficaremos envergonhados das coisas que fazemos e que não são corretas. Conforme a vergonha aumenta, o nosso autocontrole também aumenta. Quando o nosso autocontrole aumenta, a desatenção irá desaparecer. Mesmo que não sentemos em meditação, esses fatores estarão presentes na mente. E isso surge devido ao fato de cultivarmos Sati. Desenvolvam Sati. Esse é o Dhamma que inspeciona o trabalho que estamos fazendo ou que fizemos no passado. Ele tem utilidade. Devemos nos conhecer o tempo todo. Se nos conhecermos dessa forma, o certo irá se distinguir do errado, o caminho irá se tornar claro e o motivo para toda vergonha irá se dissolver, a sabedoria irá surgir. Podemos resumir toda a prática em virtude, concentração e sabedoria. Ter autocontrole, isso é virtude. O firme estabelecimento da mente dentro desse controle é concentração. Para completar, o conhecimento amplo dentro da atividade na qual estamos engajados é sabedoria. A prática, em resumo, é apenas virtude, concentração e sabedoria, ou em outras palavras, o caminho. Não existe outra alternativa. Terceiro capítulo: o caminho em harmonia. Hoje eu gostaria de lhes perguntar: vocês estão seguros? Vocês têm certeza da sua prática de meditação? Eu pergunto porque atualmente existem muitas pessoas ensinando meditação, tanto monges como leigos, e eu temo que vocês possam estar sujeitos à incerteza e à dúvida. Se entendermos claramente, seremos capazes de fazer com que a mente seja firme e tranquila. Vocês devem entender o caminho óctuplo como sendo virtude, concentração e sabedoria. O caminho é simplesmente isso. A nossa prática consiste em fazer com que esse caminho se desenvolva dentro de nós. Quando sentamos em meditação, nos dizem para fechar os olhos, não olhar para mais nada, porque agora iremos olhar diretamente para a mente. Quando fechamos os nossos olhos, a nossa atenção se volta para dentro. Estabelecemos nossa atenção na respiração, centralizamos ali as nossas sensações, colocamos ali a nossa atenção plena. Quando os elementos do caminho estiverem em harmonia, seremos capazes de ver a respiração, as sensações, a mente e os seus humores de forma como realmente são. Aqui veremos o ponto de foco, para onde Samadhi e os demais elementos do caminho convergem em harmonia. Quando estiverem sentados em meditação, seguindo a respiração, pensem consigo mesmos que agora vocês estão sozinhos, sentados. Não existe ninguém mais à sua volta. Não existe mais nada. Desenvolva esse pensamento de que vocês estão sozinhos, até que a mente solte de tudo que é externo.
concentrando-se somente na respiração. Se vocês estiverem pensando, essa pessoa está sentada aqui, aquela ali, não haverá paz. A mente não vem para dentro. Simplesmente coloquem tudo isso de lado até que vocês sintam que não existe ninguém sentado à sua volta, até que não exista nada mais, até que vocês não tenham nenhuma hesitação ou interesse naquilo que está à sua volta. Deixem que a respiração flua com naturalidade. Não a force para que seja curta, longa ou o que quer que seja. Simplesmente fiquem sentados e observem ela entrar e sair. Quando a mente se solta de todas as sensações externas, os ruídos de carros, barulhos, não irão perturbá-lo mais. Nada, quer sejam visões, sons, irá perturbá-lo, porque a mente não os estará recebendo. A sua atenção estará concentrada na respiração. Se a mente está confusa e não se concentra na respiração, inspirem fundo, o mais fundo que vocês puderem, e depois expirem até que não reste mais nada. Façam isso 3 vezes e depois restabeleçam a sua atenção. A mente irá se acalmar. É natural que ela se acalme durante algum tempo e que depois a inquietação e a confusão possam surgir novamente. Quando isso acontecer, concentre-se, respirem fundo outra vez e depois restabeleça a sua atenção na respiração. Continuem fazendo isso. Quando houver ocorrido isso algumas vezes, vocês se tornarão peritos nisso. A mente irá se soltar de todas as manifestações externas, e impressões externas não irão atingir a mente. Sati estará firmemente estabelecido. À medida que a mente for ficando mais sutil, assim também a respiração. As sensações irão ficar cada vez mais sutis. O corpo e a mente ficarão leves. A nossa atenção estará somente no que é interno. Veremos a inspiração e a expiração claramente. Veremos todas as impressões claramente. Veremos a virtude, concentração e sabedoria se unindo. A isso se denomina o caminho em harmonia. Quando existe harmonia, nossa mente ficará livre da confusão, estará unificada. A isso se denomina Samadhi. Após observar a respiração por um longo tempo, ela pode se tornar bastante sutil. A atenção na respiração irá cessar gradualmente, restando somente a atenção pura. A respiração pode ficar tão sutil que desaparecerá. Talvez estejamos apenas sentados, tal como se não houvesse respiração. Na verdade existe a respiração, mas a impressão é de que ela não existe. Isso ocorre porque a mente atingiu o seu estado mais sutil. Existe somente a atenção pura. Ela foi além da respiração. O conhecimento de que a respiração desapareceu se torna estabelecido. O que tomaremos agora como objeto de meditação? Tomamos esse conhecimento como nosso objeto, isto é, a consciência de que não existe respiração. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.